Olá! Hoje a gente vai mergulhar em Gênesis 11, um capítulo que, olha, muda tudo na narrativa bíblica. Ele meio que encerra uma era e prepara o terreno para uma virada de chave gigantesca, o chamado de Abraão. Vamos juntos nessa história fascinante. A história começa com um cenário de harmonia total, mas termina no caos, na dispersão. A grande pergunta que Gênesis 11 deixa no ar é: o que aconteceu? O que deu tão errado para uma humanidade que falava uma língua só, de repente se vê toda fragmentada em várias? Então, esse é o nosso ponto de partida. Uma humanidade com uma língua só, um propósito em comum. Mas aqui tem um ponto crucial. A unidade por si só não era o problema. O problema foi como essa unidade toda foi usada. Pois é. E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar, digamos, sombria. Vamos dar uma olhada em como essa unidade global foi distorcida por uma ambição que bateu de frente com o comando divino. Eles se assentaram em Sinear, lá na Mesopotâmia, e só essa decisão, a de se concentrar num lugar só em vez de se espalhar, já era em si um desafio direto ao que Deus tinha orientado, que era para povoar a terra. O conflito aqui é gritante, né? De um lado a gente vê o comando divino bem claro: se espalhem, encham a terra. Do outro, o objetivo declarado do povo era o exato oposto: evitar a dispersão a todo custo. A rebelião não podia ser mais explícita. E toda essa ambição precisava de um símbolo, claro, algo que pudesse ser visto, admirado. E esse símbolo foi uma torre, uma manifestação bem física do orgulho e da autossuficiência deles. Para a gente entender de verdade o que eles estavam construindo, a gente precisa falar dos zigurates. Não eram torres comuns, sabe? Na antiga Mesopotâmia, elas eram vistas como estruturas sagradas, quase como portais que conectavam o nosso mundo ao divino. A Torre de Babel muito provavelmente era um zigurate. E o que é bem interessante aqui são as duas motivações declaradas. A primeira é a busca por fama, fazer um nome para nós mesmos. A segunda é a busca por uma segurança construída por eles, uma tentativa de evitar a dispersão e depender só das próprias forças. Mas essa rebelião em Babel não foi um evento isolado, não. Na verdade, ela se encaixa num padrão que só crescia. Um padrão de orgulho e desobediência que a gente vê desde o comecinho de Gênesis. De Adão a Caim, da geração de Noé até Babel, a busca humana por autonomia, longe de Deus, só se intensificou. Diante de tanta arrogância consolidada, a história chega no seu clímax. E não é com uma negociação, não. É com uma intervenção divina, direta, que mudaria o curso da civilização para sempre. Tem uma ironia muito poderosa aqui. A torre que deveria alcançar os céus era tão insignificante do ponto de vista divino que o Deus Todo-Poderoso precisou descer só para conseguir vê-la. Isso mostra a distância enorme entre a ambição humana e a realidade divina. Então o ponto crucial é este: a intervenção não foi por causa de um prédio alto, foi um juízo sobre o orgulho deles e, ao mesmo tempo, uma ação para limitar o potencial da maldade humana quando ela se organiza e se unifica contra o plano de Deus. E então a decisão divina é anunciada. No ato de profunda ironia, a própria ferramenta que eles usaram para se rebelar, a comunicação unificada, se torna o instrumento do julgamento. O próprio nome do lugar acaba virando um memorial permanente daquela queda. Babel, que em hebraico soa parecido com a palavra para confusão, eterniza o resultado de tanto orgulho. Mas a história não termina na divisão. O que parece ser um fim é, na verdade, o ponto de partida para um plano muito maior. Vamos ver como esse evento se conecta a uma história de redenção que é bem mais ampla. Logo depois do juízo de Babel, a narrativa muda de foco. Ela nos apresenta a genealogia de Sem, filho de Noé, mostrando que mesmo no meio do caos, Deus estava preservando uma linhagem de fé. E essa linhagem levaria diretamente a Abraão, o homem escolhido para iniciar o plano de abençoar todas as nações que foram divididas. Guarda bem essa frase. Em Babel, a intervenção divina resultou na confusão de línguas e na divisão dos povos. A comunicação foi quebrada pelo orgulho. Agora, vamos dar um salto de séculos na história direto para o Novo Testamento. No dia de Pentecostes, acontece o exato oposto. As barreiras da língua não são apenas ignoradas, elas são milagrosamente superadas, com pessoas de todas as nações ouvindo a mesma mensagem, cada uma em sua própria língua. E aqui a gente vê a grande reversão.
O que foi quebrado em Babel pelo orgulho humano começa a ser restaurado no Pentecostes pelo Espírito de Deus. A confusão dá lugar à compreensão. A divisão dá lugar a uma nova unidade, baseada não na ambição, mas na fé. Isso tudo nos leva à aplicação final. Essa história antiga não é só um registro histórico, é como se fosse um espelho para as nossas próprias vidas e ambições hoje em dia. As lições são claras e atemporais. O orgulho nos isola, enquanto a verdadeira unidade vem da submissão a um propósito maior. E, acima de tudo, mesmo quando os planos humanos entram em colapso, o propósito de Deus avança, inabalável. A imagem do zigurate é poderosa e nos desafia a refletir. Quais são as torres de segurança, de fama ou de autonomia que a nossa cultura tenta construir hoje, acreditando que pode alcançar o céu com as próprias forças? E assim, essa história milenar nos deixa com uma pergunta fundamental. No fim das contas, o que estamos construindo? Um monumento à nossa própria glória, destinado à confusão, ou algo que aponta para um propósito eterno, muito maior do que nós?